Bom, pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira aponta o governo Lula com a melhor avaliação deste ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em maio, 40% aprovavam. Em julho, 43%. Em agosto e setembro, 46%. Agora, 48%. Desaprovavam o trabalho do presidente, 57% em maio, em julho, 53%, 51% em agosto e setembro e agora 49%. Não souberam ou não responderam, 3%, depois 4% e nas rodadas seguintes, 3%. A Quest pediu que os entrevistados avaliassem também o governo de maneira geral. Em maio, a avaliação era positiva para 26%. Em julho, 28%. Em agosto e setembro, 31%. Agora, 33%. Avaliação regular, 28% em maio e julho. Em agosto, 27%. Em setembro, 28%. Agora, 27%. A avaliação negativa era de 43% em maio, em julho 40%, em agosto 39%, em setembro 38% e agora 37%. Não souberam ou não responderam 3%, depois 4% e 3% nos levantamentos seguintes. A Quest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, de 2 a 5 de outubro, em 120 municípios brasileiros. Bom, e para analisar esses resultados, a gente tem ninguém menos do que o responsável pela pesquisa, Felipe Nunes, cientista político e parceiro dileto da gente aqui no JG. Felipe, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Renata. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Felipe, é importante a gente marcar o timing. Essa pesquisa Quest chega num momento importante para qualquer calendário político. A gente está a 1 ano da próxima eleição. E daí eu te pergunto, Lula está como a 1 ano da eleição na comparação com outros presidentes, inclusive ele mesmo, que buscaram reeleição, buscaram um novo mandato ou eleger o seu sucessor? Essa pesquisa ela é simbólica exatamente por esse fato que você acabou de destacar, Renata. Nós estamos há 1 ano da eleição, o campo dessa pesquisa foi feito exatamente entre os dias 2 e 5 de outubro, a eleição do ano que vem no dia 4, então é um marco relevante. E esse empate técnico da aprovação com a desaprovação, Renata, ele sinaliza a competitividade ou o grau de competitividade que Lula aparece quando a gente projeta 2026. Para ilustrar esse ponto, eu vou chamar o telão, a gente vai ver aqui exatamente esta comparação do saldo da avaliação de todos os presidentes que nós já tivemos até aqui, tendo como referência os meses de governo. Ou seja, no cantinho de cá é como se a gente tivesse 1 mês do governo, lá do outro lado, 34 meses, que é exatamente o momento que a gente está aqui. Renata, olha o que acontece com todos os presidentes que tinham um saldo de avaliação positiva próximo dos 34 meses. O que a gente está vendo no telão? Lula 2, FHC 1, Dilma 1 e Lula 1 são os 4 presidentes que, neste momento, tinham uma avaliação mais positiva que negativa, todos tiveram sucesso eleitoral. Agora vamos ver o outro lado da história. Aqueles que tinham saldo negativo, né? São eles: Fernando Henrique II, Bolsonaro, Collor e Temer, todos próximos dos 34 meses, o momento que a gente está agora, não conseguiram sucesso eleitoral. Essas duas marcas nos ajudam a entender, Renata, onde Lula está agora e por que essa pesquisa há 1 ano da eleição é tão importante. Vou pedir à produção para colocar, olha lá. Lula, desde o começo do mandato, esse país tão polarizado que a gente vê, vem oscilando na margem do zero, que seria esse saldo, né, de empate entre o positivo e o negativo. Ele vinha, olha aqui, Renata, no começo desse ano, perdendo esse saldo positivo e agora está recuperando popularidade. Como se ele estivesse na fronteira entre os dois grupos, Felipe. Exatamente. Agora, o Lula está exatamente no ponto que é a fronteira desses dois lados, sinalizando que, em 2026, Lula, se a eleição fosse agora, estaria de volta a ser competitivo, um candidato importante na disputa. Nós vamos acompanhar essas linhas daqui até o ano que vem, com certeza. Pegando agora, Felipe, essa melhora incremental que foi se dando aos poucos, né? Não foi por saltos, ela foi vindo, essa melhora da avaliação do governo, e tentando decompor os ingredientes. Do que é feita essa melhora da avaliação do Lula? Primeiro, Renata, eu concordo 100% com você. Eu não vejo a opinião pública com solavancos. O que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil e no mundo é um processo gradual de alteração, seja positiva ou negativa, na opinião pública. Então, eu gosto de analisar esses elementos como ciclos.
Se Lula viveu um ciclo muito ruim no começo desse ano, agora ele vive um ciclo muito positivo. E esse ciclo foi marcado basicamente por 3 elementos. Primeiro, o tarifaço, que deu a Lula um discurso de soberania. 2, um incremento importante na inflação de alimentos, que caiu ali no meio do ano e deu a ele outra empurrada, vamos dizer assim, melhora na popularidade. E agora, as vitórias políticas e as notícias positivas. Entre essas notícias positivas, eu quero destacar 2 que a gente investigou a fundo nesta rodada da pesquisa. A primeira está aqui no telão, que é o que está acontecendo na relação Lula-Trump. Muitos brasileiros, mais de 50%, ficaram sabendo do elogio da química entre Lula e Trump. E olha o resultado político disso. A gente perguntou na Quest, após o encontro, Lula saiu mais forte para 49%, nem forte nem fraco para 10%, fraco para 27%. Claramente, a gente está diante de uma vitória política que virou uma notícia positiva, Renata. Mas, além deste que é um componente político, tem um outro destaque que eu quero fazer, que é esse, mais complexo, um gráfico maior, mas vale a pena a gente explorar, eu vou explicar por quê. A aprovação do imposto de renda também é muito conhecida pelos brasileiros, mais de 60% tomaram conhecimento da aprovação. Ela é uma medida bastante aprovada, quase 70% dos brasileiros aprovam a medida. E aí vem a pergunta crucial que está no telão. Você acha que a reforma da renda vai trazer uma melhora importante ou pequena para a sua renda? Olha o que a gente descobriu, Renata. Entre os lulistas houve aumento. Na esquerda não lulista também houve um aumento, né, da percepção positiva. Mas olha nos 3 grupos onde esse aumento foi maior. O grupo independente, que não se classifica nem como lulista nem bolsonarista, na direita e nos bolsonaristas. Ou seja, a reforma da renda, que hoje, Renata, é só uma ideia na cabeça, ela ainda não chegou no bolso, já produz expectativas positivas no eleitorado fora da bolha tradicional do Lula. Portanto, é uma medida que eu diria é uma vitória política e uma notícia que ajuda como expectativa, mas mais ainda como realidade que deve chegar no ano que vem. Felipe, e agora uma ajuda para a gente olhar para frente, porque a realidade é bem volátil, a gente acabou de mostrar no início do jornal, semana passada o governo colheu uma baita vitória no Congresso, agora tomou um tombo no caso da SMP. Quais são os desafios pela frente, assim, o que é que pode comprometer essa trajetória de melhora na avaliação do governo? Eu não tenho dúvida que esse ciclo, que se encerra, né, com essa pesquisa, eu diria, é um ciclo muito positivo para o governo, mas ele traz 3 alertas. O primeiro deles é, mesmo tendo recuperado popularidade, o governo não conseguiu mudar a imagem do Lula. Lula ainda é visto pela população não necessariamente como um presidente bem intencionado, o Brasil se divide em relação a isso. O governo não conseguiu mudar a percepção das pessoas sobre a capacidade do governo de cumprir suas promessas de campanha, aquilo com que ele se comprometeu. E o mais importante, eu vou pedir para abrir de novo o telão, o governo não conseguiu mudar, Renata, a trajetória da percepção sobre para onde estamos indo, né? Eleição não é apenas um olhar sobre o retrovisor, é também um olhar para frente. E quando a gente olha para esse indicador, 56% dos brasileiros dizendo que o Brasil vai na direção errada, contra 36% dizendo que vai na direção certa. Ou seja, mudar a popularidade no presente não é garantia de perspectiva de futuro. E eleição, como eu disse, é sobre o passado, mas é sobre a esperança do que vem por aí. Este aqui parece um desafio claro para o governo. Felipe, ótima conversa. A gente terá muitas como essa daqui para frente. Muito obrigada. Bom descanso para você. Obrigado, Renata.